A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 17 e versículo de número 1, que diz assim: em lugar de Asa, reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não procurou a Baalins. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que o reinado de Josafá, ele foi estabelecido. Aqui nós vemos que Deus também ele aprovou a Josafá, ou seja, Deus começou a abençoá-lo. Deus se agradou dos atos de Josafá. Quando a gente vê, irmãos, Deus abençoando ele de uma forma grandiosa, Deus livrando ele dos seus inimigos, não deixando ninguém fazer guerra contra ele. Sabe por quê? Porque ele honrou a Deus. Quando a gente vê o resultado disso tudo, a gente observa que houve uma renúncia, a gente observa que Josafá escolheu andar com Deus. Quando nós escolhemos andar com Deus, minha irmã e meu irmão, Deus nos honra, Deus abre portas na nossa vida. E eu não estou falando somente de honras materialmente, eu estou falando de honras dos céus. Eu estou falando do Deus que guarda, o Deus que protege, o Deus que está contigo e mostra que Ele é na tua vida. É como diz a palavra do Senhor: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão rabacantarai acrescentadas de cantorás. A gente vê Josafá fazendo isso, buscando a Deus, limpando a Judá das abominações, tirando os postes ídolos. Ele começou a andar nos caminhos de Davi, nos mandamentos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus começou a honrá-lo. Deus começou a mostrar tremendamente que Josafá não andava só. Quando eu honro a Deus, Deus me honra, você entendeu? Quando você honra a Deus, minha irmã e meu irmão, Deus te honra. Deus me trouxe aqui para lhe falar: faça como Josafá. Renuncie o que preciso for. Deira caia rasto canto. Muitos reis de Israel preferiram andar nos seus maus caminhos, mas Josafá, rei de Judá, resolveu andar nos caminhos do Senhor. E você vê o contraste. Você vê a diferença. Quando um rei resolvia andar nos caminhos de Deus e agradar a Deus, irmãos, Deus abençoava com força. Nós queremos viver as bênçãos, mas temos que entender que para as bênçãos chegar na nossa vida, nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar, como Josafá fez. Josafá, irmãos, a Bíblia diz que o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. Josafá honrava a Deus. Declare comigo: eu vou honrar ao meu Deus. Eu vou honrar ao meu Deus. Oh, irmãos, é lindo o cuidado de Deus com Josafá. É lindo como Deus ele estabeleceu o reinado dele, mostrando que Josafá era um homem de Deus. Não tem nada que pode comprar, irmãos, nada nessa terra, nada pode comprar a aprovação de Deus. Nada pode comprar rabacantaraia, o coração de Deus alegre contigo. Nada pode pagar, irmãos, Deus se agradando de nós, Deus aprovando os nossos atos. Derecaia rasto canto. A gente sabendo que Deus está conosco. Irmãos, pode faltar tudo nessa terra, mas não pode faltar a presença de Deus na nossa vida. Porque sem a presença de Deus, não tem como. Sem a presença de Deus, irmãos, por onde é que a gente vai? Nós não somos nada. O rei Davi, ele disse isso.
Retires tudo de mim, só não retire a tua presença. Porque ele sabia que homem miserável era um homem que não tinha a presença de Deus. Pode ter ouro, pode ter prata, pode ter riqueza, mas se não tiver presença de Deus, não tem nada. Josafá priorizava a presença de Deus. A Bíblia diz que Josafá, irmãos, versículo de número 6, tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Você vai observar aqui que ele começou uma limpeza. E no versículo de número 9 diz: ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Você vai observar aqui que ele começou uma reforma. Ele começou, irmãos, a fazer aquilo que agradava o coração de Deus mesmo. Aqui nós vemos o cuidado de Josafá com as coisas de Deus. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida de mim. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Aleluia. Quando você agrada a Deus, Deus cuida do seu marido, dos seus filhos. Deus cuida do teu negócio. Deus cuida daquilo, sabe, que é seu. Deus cuida daquilo que você tem aqui nessa terra. O cuidado de Deus com Josafá era nos mínimos detalhes. Por quê? Porque Josafá era zeloso com as coisas de Deus. Porque Josafá, ele foi um reformador do templo. Deus estava com ele, aleluia, rabacantarastucantaraia. Quando você faz a vontade de Deus, Deus está contigo, pode se levantar quem quiser. Pode falar contra, tentar o mal contra você, mas não prevalece. Deus é com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se levantaria contra Josafá para ficar de pé, irmãos, enquanto Deus estava aprovando Josafá? Porque Deus aprovou Josafá, que neste momento Deus estava aprovando ele. E o nosso Deus, irmãos, quando ele nos aprova, ninguém pode desfazer o que ele fez. Ninguém pode dizer para Deus que ele está errado no que ele está fazendo, mesmo que pessoas não estejam se agradando, porque tem muita gente que pensa que porque não se agrada do que Deus faz na nossa vida, Deus está errado e está fazendo algo na nossa história e está nos abençoando. Porque as pessoas não veem a renúncia. As pessoas não veem o quanto você está tentando agradar o coração de Deus, como Josafá tentou aqui. Como Josafá, ele fez a parte dele, porque quando você faz a sua parte, você tem colheita. O nosso Deus é um Deus de retribuição. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não deixa nada desapercebido, ele retribui. Eu sirvo a um Deus que não deixa nada desapercebido, ele retribui. E ele me revela que tem retribuição chegando. Deus está falando com pessoas aqui que estão deixando tudo para fazer a obra dele. Pessoas que deixaram emprego, pessoas que estão vivendo realmente o chamado rabacantaraia. Porque não é todo mundo que tem o chamado de deixar tudo, não. Eu tive esse chamado. Eu tenho, na verdade. Porque eu não trabalho pra ninguém desde que eu aceitei Jesus, porque Deus não deixa. Tem gente que não entende, mas se não entende é melhor se calar. Porque as coisas de Deus são mistério. Deus disse que não trabalhava mais pra ninguém. E tem pessoas que têm esse chamado de ter que se dedicar somente à obra. Tem outros que conseguem conciliar, que Deus deixa, que Deus aprova. Mas tem outros que não. Eu tô conversando com algumas pessoas, não são todas, que você deixou tudo para seguir ao Senhor. E Deus está dizendo: se prepare. Como eu estabeleci o reinado de Josafá, eu vou estabelecer coisas grandes na sua vida. Eu vou te honrar, irmãos. Todas as vezes que nós honramos a Deus, tenha certeza que Ele vai nos honrar mais. Tenha certeza que Ele é Deus de retribuição. Não sei o que você abriu mão. Eu não sei o que foi que você deixou para ver os propósitos de Deus. Mas eu quero lhe dizer que Deus retribui. Eu quero lhe dizer que Deus, Ele vai começar a te abençoar com tanta força que quem estiver de longe vai ter que ver que Deus é na tua vida. Quem estiver de longe vai dizer assim: Deus confirmou este negócio na vida dele. Deus confirmou este negócio na vida dela. Deus está com ele, Deus está com ela. Deus mostrou que Josafá Rabacantarai não estava só. E Deus vai mostrar que você não está só. Declare comigo: eu não estou só. O meu Deus está comigo e Ele vai mostrar. Eu não estou só. O meu Deus está comigo e Ele vai mostrar. Versículo de número 10 diz: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Aleluia. Deus cuidou até dos inimigos de Josafá. Deus cuida até dos nossos adversários. Deus coloca temor no coração deles para eles não se levantarem contra nós.
Porque quando eu honro a Deus, Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Derecaia ramandacaia. Deus não somente estava dando riquezas a Josafá, Deus não somente estava estabelecendo o reino dele, mas Deus também estava livrando Josafá dos adversários dele. Deus está dizendo: eu estou te livrando dos teus adversários. Eu estou te livrando dos teus inimigos. Eu estou te livrando daqueles que queriam te destruir. Derreia canto, raia rasto canto. Eu estou rabaia cantaraia, te livrando daqueles que queriam ver o teu mal. As nações que estavam ao redor de Judá estavam ali com medo. O Senhor colocou terror neles. Para quê, irmã? Para eles não se levantarem contra Judá. Automaticamente para eles não irem contra Josafá. Porque Deus estava guardando o filho dele. Porque Deus guarda os seus filhos. Porque Deus guarda aqueles que honram a Deus. Josafá honrava o Senhor. Você, Rabacantarai, tem honrado a Deus. E Deus está dizendo: eu estou te guardando dos teus adversários. Versículo de número 12 também vai nos dizer: Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades, armazéns em Judá. Deus começou, irmãos, a dar um grande crescimento. A Bíblia nos diz que ele se engrandeceu em extremo. Deus é o Deus, irmãos, que enriquece e não acrescenta dores. Se ele quiser lhe enriquecer, ele enriquece. Se não também, ele sabe o quanto você aguenta. Mas tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus tem um mistério grande com você. Deus tem contigo algo grande, como ele tinha com Josafá, como ele tinha com Josafá. Aleluia. Josafá se engrandeceu em extremo. A Bíblia nos diz que Josafá, ele teve muitas riquezas. Versículo de número 5, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presente a Josafá, o qual teve riquezas e glória e abundância. Porque Deus enriquece, não acrescenta dores. Isso aqui, irmãos, é indiscutível. Tem muita gente que pensa que Deus não pode dar riqueza nesta terra, e Deus pode, porque está na Bíblia. Quem foi que estabeleceu o reino de Josafá? Quem foi que confirmou? Foi Deus. E quem foi que deu para Josafá riquezas e glória em abundância? Foi Deus. Porque quando Deus quer fazer algo, ninguém tem nada a ver com isso. Quando Deus quer enriquecer alguém, ele enriquece. Quando Deus também quer mandar todos os dias a porção diária, pois ele manda, ele é Deus. Mas a gente não pode se apegar às riquezas dessa terra. A nossa maior riqueza está no céu. O nosso coração tem que estar no Senhor. Porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Você não pode confiar nas riquezas, mas Deus ainda enriquece seus filhos. Não são todos, mas tem pessoas que Deus escolhe para prosperar nesta terra financeiramente falando. Eu sei que isso, irmãos, é algo muito polêmico, porque muita gente pensa que não, mas está escrito na Bíblia. Não está fora dela. Você vai observar que os pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, foram ricos. Está escrito na palavra. Não sou eu que estou falando. Depois tu lê Gênesis que você vai ver. Então, nosso Deus, irmãos, ele sabe a quem ele entrega. Tem pessoas aqui que deixaram tudo, guarde isso na tábua do seu coração, que isso é a resposta, para servir ao Senhor. E Deus está dizendo: você não tem noção da grandeza, rabacantarai, do que eu estou trazendo para tu. Ei, cantoraia, caia rasto, do que eu estou trazendo para a sua vida. A Bíblia diz que Josafá teve riquezas e glória em abundância. Te prepara. Porque o Deus que prosperou Josafá está ali prosperando. Ei, cantoraia, tu foi fiel no pouco, mulher. Ei, cantoraia, caia. E Deus vai te colocar sobre o muito. Tu foi fiel, homem de Deus, no pouco. Quando muitos diziam que você era doido. Você ouviu muita afronta. E Deus está dizendo: você abraçou o meu propósito, pois eu sou o Senhor que te abençoo. Eu sou o Senhor que vou te dar riquezas e glória em abundância. É claro que o mais importante é a salvação, mas eu estou entregando o que Deus está mandando. Porque Deus dá a salvação e abençoa nessa terra e faz como Ele quer. Ele é Deus. E se alguém duvidar da palavra de Deus, é com você e Deus. Mas eu estou entregando o que Deus está falando. Porque Deus vai fazer pessoas aqui crescerem em extremo, financeiramente falando. Irmãos, Deus sabe a quem Ele abençoa. Tem gente nesta terra
que é servo de Deus, mas vai viver com conta-gota, ou seja, Deus vai mandar diariamente a porção. Porque Deus não vai deixar o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que, irmã? Deus não enriquece todo mundo, todos os servos dele, porque tem gente que não tem estrutura, irmãos. Tem gente que não suporta. Então Deus, para não perder a alma, porque o mais importante é a salvação, não adianta. Mais importante do que riqueza, do que glória nessa terra é a salvação. Então Deus, para não perder, Deus manda todos os dias a porção. Mas tem gente que Deus abre a torneira dos céus e Deus manda a chuva de bênção. Deus enriquece. Deus, ele alarga as tendas de uma maneira grandiosa, como ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Josafá. E com muitos outros reis que foram ricos porque Deus quis. As coisas de Deus a gente não entende. Declare comigo: eu vou viver os propósitos de Deus. Eu não vou querer entender. Eu vou viver os propósitos de Deus e eu não vou querer entender. Talvez você tinha essa dúvida, por que alguns têm e outros não? É porque Deus conhece a estrutura de cada um. Deus conhece a gente melhor do que a gente mesmo, irmãos. A gente muitas vezes pensa que a gente é humilde, mas não é. Às vezes tem gente que pensa que não é humilde, mas é, porque Deus conhece o coração. Deus, ele sabe quem nós somos. Então Deus não vai dar nada além do que você pode suportar para que você não perca a salvação. Porque o mais importante para Deus é a alma. É você não se perder. Então Deus não vai fazer nada que vai trazer dores. Porque a palavra do Senhor nos diz que ele enriquece e não acrescenta dores. Deus esteve com Josafá. Declare comigo: Deus que esteve com Josafá está comigo. E ele está confirmando isso. O Deus que esteve com Josafá está comigo. E ele está confirmando isso. Deus estabeleceu o reinado de Josafá. Deus estava com ele, Deus está contigo. Esta palavra é uma confirmação dos céus para a sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada porque tu és o Deus que confirma. O Senhor esteve com Josafá, Pai. Ah, Pai, o Senhor foi quem confirmou o reinado nas mãos dele. O Senhor foi quem estava com ele ali em Judá. E eu creio que assim como o Senhor esteve com Josafá, o Senhor está conosco. Porque faz toda a diferença guardarmos a fidelidade. Faz toda a diferença, Pai, a gente agradar o teu coração como Josafá te agradou, como Josafá, Pai. Ele quis assim fazer o melhor para o Senhor. O Senhor recompensa, retribui aqueles, Pai, que colocam os propósitos do Senhor em primeiro lugar. E pessoas que estão me ouvindo agora, Pai, os teus filhos, os teus servos, que o Senhor bem os conhece, aleluia, colocaram os propósitos do Senhor em primeiro lugar, estão vivendo os teus planos, os teus sonhos, e por isso o Senhor está dizendo que o Senhor vai alargar as tendas deles. O Senhor está dizendo que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai prosperar, que o Senhor vai confirmar, abacantará. E não é todos aqui que vão ter coisas materiais grandiosas, mas o Senhor diz que alguns ele vai prosperar financeiramente de maneira extraordinária, e outros vão ter a salvação, aleluia, e Deus não vai deixar faltar, porque Deus, ele sabe a quem ele entrega. Tem gente que vai ter as bênçãos financeiras e vai ter a salvação também, e outros vão ter a salvação e diariamente Deus vai mandar o que você precisa, porque Deus conhece a nossa estrutura e ele sabe a quem ele pode entregar. Deus, obrigada, porque tu és um Deus poderoso, um Deus zeloso, um Deus que cuida. O Senhor cuidou de Josafá, e eu creio que o Senhor está também cuidando de nós. Eu creio que o Senhor está nos livrando dos nossos inimigos, como o Senhor também livrou a Josafá. Eu creio que o Senhor está confirmando aquilo que o Senhor tem na nossa vida, para a glória do teu nome, porque foi o Senhor que confirmou o reinado de Josafá, e é o Senhor que está confirmando que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Pai, te peço que, se porventura tem alguém aqui enfermo, que o Senhor venha curar do alto da cabeça à planta dos pés. Coloca a mão no teu coração ou na enfermidade, porque o Senhor hoje está passando com cura e está dizendo: eu te curo do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, visita. Jesus, é para a glória do teu nome. Visita, Rabacantaraia, os órgãos internos, visita os órgãos externos, o sangue, os nervos, os ossos, os tendões. Começa a visitar agora, meu Pai, e começa a curar, e começa a dar testemunho para o teu povo contar, porque será grande o
o que o Senhor vai fazer, meu Pai. Tu és o médico dos médicos. Dá testemunho para o teu povo contar. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. Jeová Rafaraia Cantoraia Rasto Canto. É o teu nome, tu és poderoso e tu és grande. Pai, eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, Senhor, tome aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, Pai, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Senhor. Eu te peço também que em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Dá testemunho, Senhor, para o teu povo contar. Pai, confirma aqueles, meu Pai amado, que precisam de confirmação agora. Confirma que o Senhor os escolheu, que o Senhor os chamou, Pai, como o Senhor fez com Josafá. Pai, os abençoa. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O Deus que esteve com Josafá e que estabeleceu o reinado dele é o Deus que está dizendo para você: eu sou Deus que confirmo, que testifico o que eu sou na sua vida, que foi eu, o Senhor, que te escolhi, e grandes coisas eu vou fazer na sua história. Tem prosperidade que abrange todas as áreas chegando para sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.